Um milionário, ao ver uma mendiga pedindo ajuda para alimentar seu filho, deu a ela R$ 300 para que comprasse algo. No dia seguinte, ao visitar o túmulo de sua esposa, falecida há 23 anos, ele se deparou com algo inesperado. A mesma mulher estava lá, ajoelhada em frente à lápide. Arthur Miller era o tipo de homem que qualquer pessoa invejaria. Ele tinha tudo que alguém poderia desejar: uma carreira bem-sucedida, uma casa grande, carros de luxo e dinheiro suficiente para nunca precisar se preocupar com o futuro. Mas nada disso importava para ele. Não mais. O que definia sua vida não era o sucesso, nem a riqueza, mas um vazio que parecia não ter fim. Um vazio que se instalou em seu peito há 23 anos, quando ele perdeu a única pessoa que realmente importava para ele, sua esposa, Clara. Clara e Arthur eram o tipo de casal que fazia todos ao redor acreditarem no amor verdadeiro. Eles se conheciam desde jovens, e apesar das dificuldades, o amor entre eles só crescia. Casaram-se cedo, e para Arthur, Clara era o centro do seu universo. Eles se completavam. Se ele era a razão prática, ela era o coração emocional. Clara tinha uma energia que iluminava qualquer lugar por onde passava. Onde quer que estivesse, as pessoas sentiam sua presença, sua leveza e o calor de seu sorriso. E para Arthur, ela era muito mais do que isso. Ela era sua companheira, confidente e parceira em tudo. No entanto, um acidente inesperado mudou completamente a vida de Arthur. Clara adoeceu repentinamente, e os médicos foram rápidos em dizer que não havia muito o que fazer. Sua partida foi lenta, dolorosa e inevitável. Mesmo com todo o dinheiro que Arthur possuía, ele foi impotente para impedir o destino. Ele a viu enfraquecer dia após dia, até que ela simplesmente não estava mais lá. A ausência de Clara quebrou algo dentro dele que nunca pôde ser reparado. O homem forte e determinado, que enfrentava qualquer obstáculo, foi destruído de dentro para fora. Desde o dia da morte de Clara, Arthur nunca foi o mesmo. Ele continuou a gerenciar seus negócios, tomar decisões importantes, e à primeira vista, parecia estar bem. No entanto, quem olhasse mais de perto veria que ele se movia como se estivesse no piloto automático, como se vivesse um ciclo de dias iguais, onde nada mais tinha cor ou sentido. Arthur era um homem sem alma, sem alegria, vivendo por viver. Seu ritual mais importante se tornou as visitas regulares ao cemitério. Pelo menos 3 vezes por semana, ele passava pelo túmulo de Clara. O cemitério era sempre o mesmo, silencioso, com o vento soprando entre as árvores, e a sensação de solidão era quase palpável. Arthur se sentava em frente à lápide e ficava ali, em silêncio, por horas a fio. Às vezes, ele falava com Clara, como se ela ainda estivesse ali ao seu lado. Outras vezes, apenas olhava para o chão, perdido em pensamentos sobre o que poderia ter sido. O túmulo de Clara era um lugar de refúgio e tormento para ele. Ele lembrava de cada detalhe da vida que tiveram juntos, as viagens que fizeram, as risadas, as conversas tarde da noite. Mas essas lembranças, ao invés de confortá-lo, pareciam abrir feridas ainda mais profundas. Havia uma dor constante em lembrar de tudo que tinham vivido e, ao mesmo tempo, saber que nunca mais teriam nada parecido. Para Arthur, o futuro era uma estrada vazia, sem Clara ao seu lado. Ao longo dos anos, amigos tentaram ajudá-lo. Sugeriram que ele fizesse terapia, que viajasse, conhecesse novas pessoas. Mas Arthur nunca deu atenção. Ele simplesmente não via sentido. Como alguém poderia seguir em frente depois de perder a pessoa mais importante da sua vida? Para ele, era impossível. O amor que sentia por Clara não era algo que poderia ser substituído, e a ideia de encontrar conforto em outra pessoa ou em algo novo parecia quase uma traição à memória dela. Arthur não tinha filhos. Ele e Clara nunca discutiram profundamente sobre o assunto. Claro, em alguns momentos, a ideia de construir uma família veio à tona, mas nunca com seriedade. E agora, sem Clara, ele se sentia ainda mais solitário. A casa grande e luxuosa onde morava, antes cheia de vida, tornou-se um lugar frio e vazio. Cada cômodo trazia uma memória dela, e a cada vez que ele entrava em um desses espaços, a dor da perda o atingia de novo.
A solidão de Arthur não era apenas física, mas também emocional. Ele evitava grandes reuniões e festas, e mantinha suas interações no trabalho estritamente profissionais. Enquanto outros empresários da sua idade faziam planos para a aposentadoria e para viajar com suas famílias, Arthur não conseguia pensar em nada além de sobreviver ao próximo dia. Seu trabalho, que antes lhe trazia satisfação, se transformou em uma obrigação mecânica. Ele já não encontrava alegria em suas conquistas, porque, no fundo, sabia que nada traria Clara de volta. À noite, a dor era mais intensa. Arthur tinha dificuldade para dormir. Quando finalmente conseguia, seus sonhos eram assombrados por imagens de Clara. Às vezes, eram lembranças boas, como a primeira vez que se viram ou o dia do casamento. Outras vezes, era a imagem de Clara no hospital, fraca e lutando para respirar. Ele acordava suando, com o coração disparado, tentando entender se tudo aquilo tinha sido real ou apenas mais um pesadelo. Com o tempo, Arthur se tornou uma sombra do que era. Seus funcionários notaram a mudança. Ele, que antes era um líder inspirador, agora parecia distante, quase ausente. As decisões importantes ainda eram tomadas, mas de forma fria e calculada. Sem a presença de Clara, a vida perdeu o sabor para Arthur. Ele vivia, mas não verdadeiramente. Ele se movia, mas não sentia. O que ele não sabia, porém, era que o destino ainda tinha algumas surpresas guardadas para ele. Algo que mudaria sua vida mais uma vez, de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Naquela manhã cinzenta e chuvosa, Arthur saiu de casa sem um destino certo. Ele gostava de caminhar pelas ruas da cidade, mesmo sem ter um motivo para isso. O céu estava carregado de nuvens pesadas, e a chuva caía de maneira constante, fina, mas insistente. Não era um dia bonito, mas, para Arthur, isso não fazia muita diferença. Há muito tempo ele havia deixado de reparar no clima ou no movimento ao seu redor. Andando pelas ruas molhadas, com o som das gotas batendo no guarda-chuva que carregava, Arthur sentia o mesmo peso de sempre no peito. Ele estava cansado, mas não do tipo de cansaço que o sono cura. Era algo mais profundo, algo que estava com ele desde o dia em que Clara se foi. Mesmo depois de 23 anos, aquela sensação de vazio nunca o abandonou. Enquanto atravessava uma rua movimentada, seus olhos foram atraídos por algo incomum. Debaixo da marquise de uma pequena loja, uma mulher jovem estava sentada, segurando um bebê nos braços. O cenário o fez parar por um instante. Ela estava ali, encolhida, com uma expressão cansada e preocupada. O bebê, enrolado em uma manta surrada, dormia calmamente em seu colo. Arthur sentiu algo estranho dentro de si. Normalmente, ele não se envolvia com desconhecidos, nem se permitia sentir qualquer coisa por pessoas que cruzavam seu caminho. Mas algo naquela mulher, na forma como ela segurava o bebê, parecia diferente. Ele não sabia explicar o porquê. Sem pensar muito, Arthur atravessou a rua em direção à mulher. Ao se aproximar, percebeu que ela estava encharcada, e o bebê parecia protegido apenas pelo fino tecido da manta. Ela olhava para frente, sem notar a aproximação de Arthur. Seus olhos estavam fixos no chão, como se estivessem perdidos em pensamentos, carregados de uma preocupação silenciosa. Arthur parou a poucos passos dela. Por um momento, hesitou, sem saber exatamente o que fazer. Ele não era do tipo que oferecia ajuda, principalmente a estranhos. Mas algo o empurrava, algo dentro dele o fez querer fazer algo por ela. "Você está bem?" perguntou, sua voz saindo mais firme do que ele esperava. A mulher levantou os olhos devagar. Seus olhos eram escuros e havia um cansaço evidente neles. Ela parecia surpresa por alguém ter se aproximado. O olhar dela encontrou o de Arthur, e, por um segundo, eles ficaram em silêncio, apenas se encarando. Finalmente, ela balançou a cabeça, quase sem forças. "Estou só esperando a chuva passar", respondeu ela, em um tom baixo e cansado. Arthur olhou ao redor, e então voltou a atenção para o bebê. Ele parecia pequeno, vulnerável, como se o mundo ao redor fosse grande demais para ele. O desconforto dentro de Arthur aumentou.
Ele já tinha visto pessoas em situações difíceis antes, mas nunca sentiu essa necessidade de agir. E agora, algo dentro dele dizia que ele não podia simplesmente seguir em frente e ignorar. Seu bebê parece cansado, ele disse, sem jeito, tentando puxar uma conversa que fizesse sentido. Ele não tinha a mínima ideia de como falar com ela ou de como poderia ajudar. Mas as palavras saíram. Ela olhou para o bebê, como se estivesse voltando à realidade. Deu um sorriso fraco e ajeitou a manta ao redor da criança. Ele sim, é muito pequeno ainda, respondeu ela, com a voz fraca. Estamos com dificuldades, mas ele é um bebê forte. Arthur continuou ali, parado, observando aquela jovem e seu filho. Ele sentia uma estranha conexão, algo que nunca tinha sentido antes, principalmente por alguém que acabava de conhecer. Ele não sabia o que era, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que precisava fazer algo. Precisava agir, mesmo que fosse de uma forma pequena. Posso ajudá-la de alguma maneira? Perguntou, finalmente. Comprar alguma coisa, comida, talvez? Algo para o bebê? Ela olhou para ele com um misto de surpresa e desconfiança. Claramente, não estava acostumada a receber ajuda de estranhos, e a oferta de Arthur a pegou desprevenida. No entanto, depois de alguns segundos de hesitação, ela sentiu lentamente, como se as forças para recusar tivessem sumido. Acho que seria bom. Obrigada, disse ela, quase sussurrando. Arthur tirou a carteira do bolso e entregou a ela algumas notas de dinheiro. Não era muito, mas seria suficiente para comprar comida ou algo para o bebê. A mulher pegou o dinheiro com cuidado, como se temesse que ele pudesse mudar de ideia a qualquer momento. Obrigada, repetiu, desta vez com um pouco mais de firmeza na voz. Arthur balançou a cabeça, tentando ser gentil, mas não sabia o que mais dizer. Ele queria perguntar mais, entender por que ela estava ali, quem era o pai do bebê, se ela precisava de mais ajuda. Mas algo o segurava. Talvez fosse o medo de invadir a vida de alguém que ele nem conhecia. Ou talvez fosse o fato de que, por mais que ele quisesse ajudar, ainda não sabia como lidar com seus próprios sentimentos. Antes de sair, Arthur perguntou, a propósito, qual é o seu nome? Ela respondeu, me chamo Isabel. Foi um prazer, Isabel. Cuide-se, disse Arthur, por fim, antes de se afastar. Ele se virou, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia explicar. Enquanto voltava a caminhar pelas ruas molhadas, com o som da chuva ao seu redor, ele pensava naquela mulher. Por que ela o afetou tanto? Havia algo nela, algo que parecia familiar, embora ele não conseguisse definir o que era. E o bebê também parecia significativo de uma maneira que ele não conseguia entender. Arthur continuou seu caminho, mas, mesmo horas depois, não conseguia tirar a imagem daquela jovem e seu bebê da cabeça. Arthur estava acostumado à rotina solitária de suas visitas ao cemitério. Aquele lugar, sempre quieto e melancólico, era seu único refúgio após a morte de Clara. O dia anterior, porém, tinha sido diferente. O encontro inesperado com a jovem mãe, Isabel, deixará uma sensação estranha em seu peito, algo que ele não conseguia identificar. Talvez fosse a tristeza no olhar dela, ou o jeito como segurava o bebê com tanto cuidado, mesmo sob a chuva. Não sabia dizer, mas algo ali mexera com ele. No dia seguinte, como de costume, Arthur dirigiu-se ao cemitério. O céu estava nublado, e o vento frio soprava forte, dando um clima ainda mais pesado ao ambiente. Com passos lentos, ele atravessou o portão de ferro, seguindo o caminho de pedras até o túmulo de Clara. Cada visita era uma mistura de dor e conforto. Ele sentia que ali, em meio à solidão, podia estar mais perto dela, mesmo sabendo que isso era só uma ilusão. Quando virou a última curva do caminho, ele parou bruscamente. Seus olhos se arregalaram ao ver uma figura familiar ajoelhada diante do túmulo de Clara. Era ela, Isabel. A mesma mulher que ele encontrara na véspera, agora estava ali, ajoelhada, com a cabeça baixa e o bebê nos braços. Arthur piscou, quase acreditando que seus olhos o estavam enganando. Mas não estavam.
Ele ficou parado por um momento, observando a cena. O que aquela jovem estaria fazendo ali? Como ela conhecia Clara? 1000 perguntas surgiram em sua mente, cada uma mais confusa que a outra. E quanto mais ele olhava, mais desconcertado ficava. Isabel estava imóvel, como se estivesse rezando ou falando com Clara. A cena parecia íntima demais, pessoal demais para alguém que ele acreditava ser uma estranha. Apertando os punhos, Arthur tomou coragem e se aproximou lentamente. Seus passos sobre o cascalho ecoavam, mas Isabel não parecia notar sua presença. Quando ele estava a poucos metros dela, sentiu seu coração bater mais forte, quase como se estivesse prestes a enfrentar algo que não estava preparado para ouvir. Ele parou ao lado dela, olhando para a lápide de Clara, tentando reunir as palavras. Você, o que está fazendo aqui? Ele perguntou, sua voz mais áspera do que pretendia. Isabel levantou o olhar lentamente, visivelmente surpresa. Havia lágrimas em seus olhos, e por um breve momento, ela pareceu hesitar, como se não soubesse como responder. Arthur percebeu que o bebê em seus braços estava adormecido, com a cabecinha encostada no peito dela. Eu sinto muito, disse Isabel, com a voz baixa. Eu não queria invadir seu espaço. Mas precisava vir aqui. Arthur franziu a testa. Vir aqui? Por quê? Você conhecia minha esposa? Isabel abaixou o olhar, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Seus dedos acariciavam o pequeno boné do bebê, em um gesto nervoso. Finalmente, ela falou, e suas palavras foram como uma faca no peito de Arthur. Clara era minha mãe. Arthur deu um passo para trás, chocado. O quê? Não, isso é impossível. Clara nunca. Ele não conseguiu terminar a frase. A ideia de Clara, sua Clara, ter uma filha que ele nunca soubera era inconcebível. Ele ficou ali, parado, encarando Isabel como se ela tivesse acabado de lhe contar algo absurdo, algo fora da realidade. Como Clara poderia ter uma filha sem que ele soubesse? Eles foram casados por tantos anos, compartilhando tudo, ou ao menos era o que ele acreditava. Mas essa jovem, de alguma forma, estava dizendo o contrário. Isabel suspirou, enxugando os olhos rapidamente. Eu sei que parece estranho, e eu entendo sua surpresa. Eu também fiquei chocada quando descobri. Mas é verdade. Eu sou filha de Clara. Fui adotada quando nasci, e só recentemente descobri quem era minha mãe biológica. Arthur sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele queria gritar, dizer que ela estava errada, que isso não fazia sentido. Mas algo na sinceridade nos olhos de Isabel o fez parar. Ela não parecia estar mentindo. E a dor em sua expressão era real, tão real quanto a confusão que ele próprio sentia. Adotada? Ele perguntou, quase sem voz. Isabel assentiu. Sim. Minha mãe me deu para adoção logo após o meu nascimento. Eu nunca a conheci. Só soube da existência dela há alguns meses, depois que encontrei documentos que revelavam minha adoção. Fui criada por outra família, e sempre soube que era adotada, mas nunca soube quem eram meus pais biológicos, até agora. Arthur ainda não conseguia processar. Clara, sua amada Clara, tinha guardado um segredo tão grande, tão profundo, durante todo o tempo que estiveram juntos. Uma filha. Uma filha que ela nunca mencionou, nem uma única vez. Como isso era possível? Ele tentou pensar em todos os momentos que compartilharam, em todas as conversas que tiveram sobre ter filhos, sobre família. E nunca Clara deu a menor pista de que já havia sido mãe. Mas por quê? Arthur perguntou, a dor começando a se misturar com a raiva. Por que ela nunca me contou? Por que ela te deixou? Eu não. Isabel balançou a cabeça. Eu não sei. Não sei os motivos dela. Eu só sei que ela fez isso. Talvez fosse algo que ela achou que era o melhor a fazer naquela época. Eu não sei. Eu queria tanto saber as respostas quanto você. Arthur olhou para o túmulo de Clara, tentando encontrar algum sentido em tudo aquilo. Mas não havia respostas ali.
Apenas mais perguntas. Ele sentia o peso do mundo em seus ombros, como se o chão estivesse prestes a ceder. E ao mesmo tempo, ele olhou para Isabel, ainda de joelhos ao lado do túmulo, e percebeu que ela também estava perdida, tão confusa quanto ele. Esse é Lucas, disse Isabel de repente, olhando para o bebê. Meu filho. Ele, e isso faz de você um avô, tecnicamente. Arthur sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele olhou para o pequeno rosto adormecido de Lucas, tentando processar a informação. Avô. Ele, um avô. A ideia era tão estranha e, ao mesmo tempo, tão dolorosa. Ele tinha passado os últimos 23 anos lamentando a falta de Clara, achando que não havia nada mais além da dor. E agora, de repente, havia uma filha. E um neto. O que ele deveria fazer com tudo aquilo? Arthur não sabia. Arthur saiu do cemitério com a cabeça girando. As palavras de Isabel não paravam de ecoar em sua mente. Clara era minha mãe. Como isso era possível? Ele e Clara haviam passado anos juntos. Eram casados, e ele conhecia todos os segredos dela. Ou pelo menos pensava que conhecia. Mas agora, depois daquela revelação bombástica, tudo parecia uma mentira. Ao chegar em casa, Arthur se jogou na poltrona, sem conseguir relaxar. Isabel dissera que havia sido adotada, e Clara nunca mencionou isso. Não havia sequer uma pista, nada que o preparasse para uma notícia como essa. Ele tentou lembrar de qualquer momento em que Clara pudesse ter dado algum sinal, mas tudo parecia tão normal entre eles. Tão simples. Ao olhar para o retrato de Clara pendurado na parede da sala, ele se viu inundado por memórias. O sorriso dela, o jeito carinhoso como ela sempre parecia saber o que dizer quando ele estava para baixo. Tudo isso agora parecia diferente. A imagem da mulher que ele amava começava a se distorcer. Quem era Clara, de verdade? E por que ela esconderia algo assim? Arthur não conseguia dormir naquela noite. Passou horas revirando o passado, lembrando-se de cada conversa que teve com Clara. As noites em que falavam sobre filhos, sobre o futuro que queriam construir juntos. Ela sempre disse que não se sentia pronta para ter filhos, que o momento nunca parecia certo. Mas, e se ela já tivesse tido um filho antes? Um filho que ela escondeu dele? No dia seguinte, Arthur decidiu que precisava de respostas. Ele não podia continuar naquela confusão. Então, começou a investigar o passado de Clara. Revirou documentos antigos, cartas e fotos que haviam ficado guardadas em caixas no porão. Ele esperava encontrar qualquer pista, qualquer coisa que pudesse explicar o motivo desse segredo. Em meio a papéis velhos e amarelados, Arthur encontrou uma foto de Clara, mais jovem, sorrindo ao lado de um homem. Ele conhecia aquele rosto. Era Gabriel Costa, um de seus amigos mais próximos na época em que ele e Clara se conheceram. Gabriel havia desaparecido de suas vidas alguns anos depois do casamento, mas, na foto, ele estava ao lado de Clara, com o braço em volta dela, como se fossem mais do que amigos. O coração de Arthur começou a bater mais rápido. Ele sempre soube que Clara e Gabriel eram próximos, mas nunca imaginou que houvesse algo a mais entre eles. Será que Gabriel tinha algo a ver com o segredo de Clara? O que mais ela estava escondendo? Determinando-se a descobrir mais, Arthur começou a perguntar a antigos conhecidos sobre Clara e Gabriel. Alguns deles lembravam vagamente de que os dois eram muito próximos antes do casamento. Outros não sabiam dizer se havia algo romântico entre eles. Mas, pouco a pouco, as peças começaram a se encaixar. Alguém mencionou que, pouco antes de se casar com Arthur, Clara havia se afastado por um tempo. Disseram que ela tinha ido passar alguns meses fora, em outra cidade, mas ninguém sabia por quê. Arthur nunca soube dessa viagem. Clara nunca havia contado a ele que tinha se afastado antes do casamento. Ele começou a suspeitar que essa viagem tinha a ver com a gravidez de Isabel. E se Clara tivesse ficado grávida de Gabriel e, por medo ou vergonha, decidido esconder a verdade? Era uma ideia dolorosa, mas fazia sentido. Clara tinha um passado que ele nunca soube,
e agora esse passado estava voltando para assombrá-lo. Determinado a seguir em frente, Arthur conseguiu rastrear alguns documentos antigos relacionados à adoção de Isabel. Ele descobriu que Clara realmente deu à luz em outra cidade, longe de todos que a conheciam. Isso explicava por que ninguém sabia da filha. Clara fez de tudo para manter o segredo. Ela estava determinada a esconder aquela parte de sua vida. Arthur se sentiu traído. Durante anos, ele acreditou que compartilhava tudo com Clara, que ela era aberta e honesta com ele. Mas, na verdade, ela havia construído uma barreira, uma parte de sua vida que ele nunca teve permissão de conhecer. E, agora, essa verdade estava sendo revelada da pior maneira possível. Conforme Arthur desenterrava mais informações, ele começou a entender por que Clara poderia ter tomado aquela decisão. Talvez ela estivesse com medo, talvez sentisse que não estava pronta para ser mãe naquela época. Ou talvez ela tivesse se apaixonado por Gabriel e, quando a gravidez aconteceu, se sentiu pressionada a tomar uma decisão difícil. Mas isso não mudava o fato de que ela escondeu tudo dele. Clara havia feito uma escolha de manter aquele segredo até o fim, e agora Arthur estava sendo forçado a lidar com as consequências. Ele passou a se perguntar o que mais ela poderia ter escondido. Cada lembrança que ele tinha dela agora parecia questionável, como se fosse um reflexo de algo que ele nunca entenderia completamente. Gabriel também era uma peça desse quebra-cabeça. Como ele poderia não saber que tinha uma filha? Será que Clara o deixou no escuro assim como deixou Arthur? E o que Gabriel faria se soubesse agora, tantos anos depois, que Isabel era sua filha? As perguntas não paravam de surgir na mente de Arthur. Ele se sentia como se estivesse em uma névoa, cercado por incertezas e sem saber em quem confiar. Clara, a mulher que ele amou por tantos anos, era agora uma estranha para ele. Ao mesmo tempo, Arthur não podia deixar de pensar em Isabel e em Lucas. Apesar de tudo, eles eram a única coisa boa que restava de Clara. Isabel era uma parte de Clara que ele nunca conheceu, e Lucas, bem, ele era o neto que Arthur nunca pensou que teria. Era tudo muito confuso, mas, no meio de toda a dor e raiva, havia uma faísca de esperança. Talvez ele pudesse encontrar uma maneira de se conectar com Isabel, de entender mais sobre quem Clara era através da filha que ela deixou para trás. Mas primeiro, ele precisava de mais respostas. Arthur sentia que sua vida estava sendo desfiada. Cada nova descoberta sobre Clara era como uma peça de um quebra-cabeça que ele não sabia que existia. Aquela mulher que ele amou por tantos anos, que parecia ter sido aberta e honesta em tudo, agora se revelava cheia de segredos que ele jamais imaginou. E o segredo que Isabel trouxe à tona, de que Clara era sua mãe, continuava rondando a cabeça de Arthur como um pesadelo que ele não conseguia acordar. Ele estava determinado a descobrir a verdade, mas não sabia por onde começar. Como Clara poderia ter escondido algo tão grande? Se Isabel era realmente sua filha, e a mãe biológica dela era Clara, por que ele nunca soube? Eles nunca tiveram filhos juntos, mas Arthur lembrava das vezes em que haviam discutido o assunto. Clara sempre dizia que não era o momento certo, que as coisas estavam muito complicadas ou que a carreira de Arthur estava demandando muito tempo. Agora, no entanto, ele começava a suspeitar que essas desculpas escondiam algo muito maior. Arthur começou a revirar o passado, como alguém que tenta encontrar uma rachadura invisível numa parede que parecia sólida. Ele falou com velhos amigos e conhecidos, tentando entender o que estava faltando na história. Em uma dessas conversas, ele ouviu um nome que há muito tempo não ouvia: Gabriel Costa. O nome caiu pesado em sua mente. Gabriel tinha sido um amigo próximo de Clara antes do casamento. Arthur lembrava vagamente de como os dois pareciam íntimos, mas ele nunca deu muita importância para isso na época. As coisas entre ele e Clara estavam começando a florescer e Gabriel, com o tempo, se distanciou. Agora, à medida que Arthur começava a pensar mais sobre o passado, ele percebeu que Gabriel sempre esteve por perto até um certo ponto, até que sumiu, como se tivesse decidido desaparecer de suas vidas de repente. Isso o deixou desconfiado. Será que Gabriel tinha algo a ver com o segredo de Clara? A ideia era desconfortável, mas Arthur sabia que precisava investigar mais.
Depois de muita insistência, Arthur conseguiu se reconectar com uma velha amiga de Clara, que, ao perceber o quanto ele estava perturbado, relutantemente lhe deu uma dica que mudou tudo. Ela disse que Clara havia se afastado por algum tempo antes de se casar com Arthur, algo que ele nunca soube. Clara havia dito que precisava de um tempo para pensar na vida, mas na verdade, ela foi para uma cidade distante. E foi nessa época que Gabriel também desapareceu da vida deles. Aquela informação atingiu Arthur como uma pedra. Ele nunca soube dessa viagem, nem do afastamento de Gabriel. Isso só podia significar uma coisa: algo aconteceu entre Clara e Gabriel, e ela o escondeu. Arthur começou a juntar os pontos, e embora não quisesse acreditar, a realidade foi ficando cada vez mais evidente. Clara provavelmente ficou grávida durante aquele período afastada, e Gabriel era o pai. As emoções de Arthur eram confusas. Ele estava com raiva, triste, e ao mesmo tempo, se sentia traído de uma forma que não sabia como lidar. A ideia de que sua esposa havia tido um filho de outro homem antes mesmo de se casarem, e que ela escondeu isso dele durante toda a vida deles juntos, era quase insuportável. Ele se sentia tolo, como se tivesse vivido uma mentira. Arthur então foi atrás de mais documentos, tentando encontrar registros dessa viagem de Clara e qualquer prova de que ela tivesse dado à luz Isabel. Depois de muita pesquisa, ele finalmente encontrou o que procurava: os papéis da adoção de Isabel. Clara havia dado à luz em uma pequena cidade fora do estado e, logo depois, colocou a menina para adoção. O nome de Gabriel não aparecia em lugar nenhum, o que significava que ele provavelmente nunca soube de nada. Arthur ficou paralisado. Era verdade. Clara escondeu um filho dele. Ela se afastou, teve a filha e a deu para adoção sem nunca mencionar nada a ele ou a Gabriel. Aquilo era como uma facada nas costas. Arthur não conseguia parar de pensar nas consequências de tudo aquilo. Se Clara tivesse contado a verdade, como seria sua vida agora? Será que ele teria adotado Isabel? Será que ele poderia ter sido um pai para ela? O mais difícil de aceitar era o fato de que Clara havia mantido esse segredo por toda a vida. Mesmo nos últimos dias dela, quando Arthur esteve ao lado da cama do hospital, segurando sua mão enquanto ela lutava para respirar, ela nunca contou. Nunca deu uma pista sequer de que existia outra vida, outro ser humano que fazia parte dela. Arthur olhava para os papéis da adoção na sua frente, as mãos tremendo de raiva e tristeza. Ele se sentia traído, como se todo o seu casamento tivesse sido uma mentira. Claro, ele sabia que Clara o amava. Isso nunca esteve em dúvida. Mas o que mais ela escondeu? Como ele poderia confiar em qualquer uma das memórias que tinha deles juntos, sabendo que um segredo tão grande havia sido mantido por tanto tempo? E Gabriel? Ele sequer sabia de Isabel? Se ele tivesse sabido, as coisas teriam sido diferentes. Arthur não sabia, mas uma coisa era certa: Gabriel precisava saber disso agora. Se Clara havia feito essa escolha de escondê-lo da vida da filha, isso era algo que Gabriel merecia descobrir. Mesmo que fosse tarde demais para mudar o passado, Arthur não queria carregar esse fardo sozinho. Os pensamentos de Arthur estavam confusos, sua mente cheia de possibilidades. Ele se levantou lentamente, os papéis da adoção ainda em suas mãos. Isabel era, de fato, a filha de Clara. E Gabriel, provavelmente, era o pai. Agora, ele precisava decidir o que fazer com essa informação. Arthur sabia que tinha que falar com Gabriel. Descobrir o passado de Clara o havia deixado em pedaços, e agora, mais do que nunca, ele precisava de respostas. Não apenas para entender melhor o que havia acontecido, mas também para decidir o que faria dali em diante. Ele queria saber se Gabriel sabia da existência de Isabel, se ele tinha alguma pista sobre a filha que Clara escondeu. Mas havia uma inquietação no fundo da mente de Arthur, algo que ele não sabia explicar. Ele sabia que esse encontro seria difícil, mas não estava preparado para o que estava prestes a descobrir. Depois de alguns telefonemas, Arthur conseguiu o número de Gabriel. Eles não se falavam há anos, e o tom de surpresa na voz de Gabriel quando atendeu foi claro. Arthur, ele repetiu, como se não acreditasse que aquele antigo amigo o estava procurando depois de tanto tempo.
Arthur foi direto. Disse que precisava falar pessoalmente, que era importante. Gabriel hesitou por alguns segundos, então, com um tom de voz mais pesado, concordou em encontrá-lo. Venha à minha casa amanhã. Precisamos conversar. Algo na forma como ele disse aquilo deixou Arthur desconfortável, como se houvesse um peso naquelas palavras que ele ainda não entendia. No dia seguinte, Arthur dirigiu até a casa de Gabriel. Não era muito longe, mas o caminho pareceu mais longo do que o esperado. Quando chegou, encontrou uma casa modesta, diferente do que ele lembrava. Gabriel costumava ser um homem cheio de vida, cercado de amigos e com uma vida social agitada. Mas a casa parecia triste, como se refletisse a vida de alguém que já não se importava mais com as aparências. Gabriel o recebeu na porta. Arthur quase não o reconheceu. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e uma palidez que não combinava com o homem que um dia ele conheceu. Os dois se cumprimentaram com um aperto de mão firme, mas havia algo estranho no ar, uma tensão que nenhum deles sabia como lidar. Arthur entrou, e Gabriel o conduziu para a sala de estar, onde se sentaram. Por alguns minutos, o silêncio reinou. Arthur não sabia como começar. O que ele diria? Como explicaria tudo o que havia descoberto sobre Clara e Isabel? Mas, antes que ele pudesse falar, Gabriel quebrou o silêncio. Eu sei por que você está aqui, disse Gabriel, com a voz mais fraca do que Arthur lembrava. Ele deu uma pequena pausa, como se precisasse de forças para continuar. Mas, antes de falarmos sobre Clara, tem algo que você precisa saber. Arthur ficou confuso. O que mais poderia ser? Ele olhou para Gabriel, esperando que ele continuasse. Gabriel esfregou as mãos no rosto, parecendo lutar contra as palavras que precisavam sair. Finalmente, ele suspirou e disse: Eu estou morrendo, Arthur. O impacto daquelas palavras foi como um soco no estômago. Arthur olhou para Gabriel, sem saber o que dizer. Morrendo? Como assim? Ele perguntou, tentando entender. Gabriel olhou para ele com tristeza. Eu tenho um tumor no cérebro. É maligno. Não tem mais tratamento, e os médicos me deram apenas alguns meses, talvez menos. Ele respirou fundo, tentando se recompor. Eu sei que faz muito tempo que não nos falamos, e há tantas coisas que eu queria resolver antes de ir. E Clara? Clara é uma delas. Arthur sentiu o peito apertar. Ele estava ali para confrontar Gabriel sobre Isabel, mas agora, diante da notícia de que ele estava à beira da morte, as palavras fugiam. Gabriel estava mais frágil do que nunca, e Arthur não sabia como equilibrar a raiva que sentia com a empatia pela situação do antigo amigo. Gabriel, há algo que você precisa saber, começou Arthur, com a voz baixa, mas firme. Eu descobri algo recentemente. Algo sobre Clara. E preciso que você seja honesto comigo. Gabriel ergueu os olhos lentamente, surpreso com o tom sério de Arthur. Ele franziu a testa, mas não disse nada. Arthur continuou, respirando fundo. Clara teve uma filha, Gabriel. E essa filha é Isabel. Os olhos de Gabriel se arregalaram, e ele balançou a cabeça, claramente confuso. O quê? Como assim? Isabel, repetiu Arthur, a mulher que encontrei recentemente. Ela é filha de Clara. Eu só descobri isso há pouco tempo, e só agora comecei a entender o que aconteceu. Clara teve uma filha antes de nós nos casarmos, e ela a deu para adoção. Mas o que eu não sabia, e pelo que estou vendo, você também não, é que Isabel é sua filha. Gabriel parecia em choque. Ele piscou várias vezes, como se tentasse processar o que Arthur havia acabado de dizer. Isso não pode ser verdade. Clara, ela nunca me contou nada sobre isso. Uma filha. Eu teria sabido. Teria feito algo. Arthur observou Gabriel atentamente. Ele esperava ver alguma reação que confirmasse suas suspeitas, algo que sugerisse que Gabriel já sabia desse segredo há anos. Mas não foi isso que ele viu. O rosto de Gabriel estava pálido, e a surpresa em seus olhos parecia genuína.
Ele estava claramente abalado pela notícia. Você não sabia? Perguntou Arthur, incerto. Gabriel balançou a cabeça, ainda em estado de choque. Não. Nunca. Se eu soubesse, se Clara tivesse me contado, eu jamais teria deixado isso assim. Jamais teria deixado minha própria filha ser criada por outra pessoa sem saber da existência dela. Gabriel, continuou. Eu sempre quis te pedir desculpas, Arthur. Pelo que aconteceu entre mim e Clara, tantos anos atrás. Eu era jovem, estúpido, e me envolvi com ela quando não devia. Sei que isso te magoou, mesmo que você nunca tenha dito nada. Mas eu nunca soube que ela estava grávida. Nunca soube de Isabel. Gabriel estava confessando que havia tido um caso com Clara antes de seu casamento. Mas a parte mais importante daquilo era que Gabriel não sabia da existência de Isabel, assim como Arthur também não sabia. Clara havia guardado o segredo de ambos. Gabriel inclinou-se para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos, o olhar fixo no chão. Quando Clara se afastou naquela época, eu pensei que ela só queria cortar laços comigo porque sabia que o relacionamento com você era o que importava para ela. Eu me afastei porque achei que era o certo a fazer. Mas se eu soubesse que ela estava grávida, ele balançou a cabeça. Eu teria feito as coisas de forma diferente. Arthur ficou em silêncio. Ele não sabia se acreditava completamente em Gabriel, mas algo na sua fragilidade, na proximidade da morte, fez com que ele reconsiderasse suas dúvidas. Gabriel não parecia estar tentando se redimir de um erro para se livrar da culpa, ele parecia genuinamente arrependido por não ter sabido de Isabel, por ter perdido a chance de ser pai. Gabriel olhou para ele, surpreso. Você me perdoa? Arthur assentiu lentamente. Sim, eu te perdoo. Porque, no final, nós dois fomos deixados no escuro. Clara tomou uma decisão, e nós dois tivemos que viver com as consequências, mesmo sem saber. Gabriel não disse nada por alguns segundos. Ele parecia engolir em seco, lutando para controlar as emoções. Finalmente, ele assentiu de volta, parecendo aceitar aquele perdão com o peso que ele carregava. Arthur saiu da casa de Gabriel como se tivesse sido atropelado por um caminhão. A conversa que ele imaginava que seria, cheia de raiva, confrontos, e talvez, brigas, havia se transformado em algo completamente diferente. Ele achava que Gabriel sabia sobre Isabel, que tinha escondido tudo dele, e que seria fácil descarregar toda a raiva e mágoa acumuladas. Mas o que encontrou foi um homem à beira da morte, cheio de arrependimento, pedindo perdão por algo que ele nem sabia que havia acontecido. Agora, enquanto dirigia de volta para casa, Arthur sentia uma mistura estranha de emoções. Ele estava furioso, sim. Não só com Clara, por ter escondido um segredo tão grande, mas também com Gabriel, mesmo sabendo que ele estava alheio à situação. Era fácil jogar a culpa em Gabriel. Afinal, ele tinha sido a outra peça do quebra-cabeça, o outro homem no passado de Clara. Mas Arthur também sabia, lá no fundo, que o verdadeiro culpado não estava mais ali para responder por suas ações. Quando chegou em casa, Arthur se jogou no sofá, olhando para o teto. A casa parecia mais vazia do que nunca. Ele havia convivido com a solidão por tanto tempo, desde que Clara morreu, mas agora era diferente. Antes, a tristeza era uma companheira constante, mas conhecida. Ele lamentava a ausência dela, mas era uma dor que ele entendia. Agora, o vazio estava cheio de perguntas sem resposta e sentimentos conflitantes que ele não sabia como processar. Parte de Arthur queria explodir. Ele queria gritar, quebrar alguma coisa, como se isso fosse aliviar o que estava sentindo. Ele se sentia traído, enganado, e acima de tudo, tolo. Como ele pôde ter vivido com Clara por tantos anos sem jamais ter percebido o segredo que ela guardava? Ela não só escondeu o relacionamento com Gabriel, mas também a existência de uma filha, Isabel, e ainda deu essa filha para adoção, sem contar nada a ele. A dor era esmagadora. Mas havia algo mais. Algo que Arthur não queria admitir. No fundo, ele também sentia empatia por Clara. O que teria levado ela a esconder tudo aquilo? Será que foi medo?
Vergonha? Ele sabia que Clara não era uma pessoa ruim. Mesmo com tudo isso, ele se lembrava do quanto ela era generosa, carinhosa e compassiva. O que será que passou pela cabeça dela quando decidiu tomar essas decisões sozinha? Arthur levantou-se e foi até a janela. Lá fora, o mundo seguia normalmente, como se nada tivesse mudado. Mas para ele, tudo estava diferente. Ele estava no meio de uma tempestade emocional, e não sabia para onde correr. Ele se sentia dividido entre duas opções: manter o rancor e a raiva que estavam fervendo dentro dele, ou perdoar. E o perdão era algo complicado. Ele pensou em Gabriel, naquele homem cansado e à beira da morte. Gabriel havia pedido perdão por algo que ele nem sabia que tinha feito. O tumor no cérebro era implacável, e o tempo de Gabriel estava se esgotando rapidamente. Ver Gabriel naquela situação mexeu com Arthur de uma forma inesperada. Ele sabia que, ao guardar rancor, ele só prolongaria sua própria dor. Gabriel já estava pagando o preço, não apenas pela doença, mas também pelo arrependimento de nunca ter sabido da filha que ele poderia ter tido. Arthur respirou fundo. Será que ele conseguiria perdoar Clara? Essa era a questão que realmente importava. Gabriel não era o único que precisava de perdão. Clara também, mesmo que ela já não estivesse ali para ouvir. Perdoá-la não seria fácil. Havia um peso imenso nas decisões que ela tomou, nas mentiras que contou, ou melhor, nas verdades que ela escondeu. Ele passou 23 anos idealizando a mulher que ela foi, e agora, tudo parecia desmoronar. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o cansaço de tudo aquilo. A vida era cheia de escolhas difíceis e Clara, em algum momento, fez escolhas que mudaram para sempre o curso da vida de muitas pessoas. Isabel, Gabriel, ele mesmo. Todos eles estavam lidando com as consequências dessas escolhas. Mas Arthur percebeu que, se ele não fosse capaz de perdoar, então seria ele quem viveria preso a um passado que não poderia ser mudado. E havia Isabel. Pensar em Isabel e em Lucas dava a Arthur uma nova perspectiva. Por mais que o passado estivesse cheio de mentiras e segredos, o presente trazia a chance de algo novo. Ele poderia ser parte da vida de Isabel. Poderia ser um avô para Lucas, o que seria uma nova forma de construir uma família que ele nunca soube que tinha. Isabel não tinha culpa dos erros de Clara, e Lucas, menos ainda. Perdoar não significava esquecer o que aconteceu, nem apagar a dor. Mas significava seguir em frente. Clara, apesar de tudo, era a mulher que ele amou por tantos anos. Ela tinha seus defeitos, como todos, mas Arthur sabia que ela acreditava estar fazendo o que era melhor, mesmo que de forma errada. Arthur olhou mais uma vez para o retrato de Clara na parede. O rosto dela, sempre sereno, agora parecia diferente aos seus olhos. Ele ainda sentia raiva, mas também sentia uma tristeza profunda pelo que eles poderiam ter sido, pelo que perderam ao longo do caminho. Arthur respirou fundo, sentindo o peso dos últimos dias se acumulando sobre seus ombros. Ele sabia que não havia uma resposta fácil, mas também sabia que não poderia seguir adiante enquanto estivesse agarrado ao rancor. Era uma manhã de sol, um daqueles dias em que o céu está tão azul que parece prometer alguma coisa boa, mesmo que a vida, às vezes, não corresponda. No entanto, aquele dia, apesar de bonito, carregava uma tristeza profunda, uma sensação de fim que era difícil de ignorar. Gabriel estava no hospital, já fraco e debilitado. O tumor no cérebro havia consumido o homem que um dia foi forte e cheio de vida. Agora, ele mal conseguia falar, cada palavra parecia um esforço enorme, mas ele sabia que ainda tinha algo importante a fazer. Isabel, sua filha, estava ao lado dele, segurando a mão de Gabriel com carinho. Aquela era a primeira vez que eles realmente se encontravam de forma profunda, pai e filha, de verdade. Embora Gabriel tivesse sido ausente durante toda a vida de Isabel, não por escolha própria, mas porque nunca soube que ela existia, aquele momento era cheio de significado para ambos. O passado não podia ser corrigido, mas havia algo naqueles últimos dias de vida que oferecia uma chance de reconciliação. Uma oportunidade de dar paz ao que sempre foi marcado pelo silêncio.
O quarto do hospital estava quieto, com o som distante de máquinas e conversas sussurradas no corredor. A janela estava entreaberta, deixando a brisa suave do início da manhã entrar, balançando levemente as cortinas brancas. Isabel, com os olhos cheios de lágrimas, olhava para o homem à sua frente. Ele era um estranho, mas ao mesmo tempo, seu sangue. Havia tantas perguntas que ela queria fazer, tantos anos que pareciam ter sido roubados. No entanto, ela sabia que não havia mais tempo para isso. Não havia mais tempo para questionamentos ou arrependimentos, só para o que poderia ser dito naquele momento. Gabriel, deitado em sua cama, olhava para Isabel como se a visse pela primeira vez e de certa forma, era isso mesmo. Ele nunca soube da existência dela. Nunca soubera que Clara, o grande amor de sua juventude, tinha engravidado e dado a filha deles para adoção. E agora, aqui estava Isabel, fruto de um amor passado, segurando sua mão. Gabriel estava cheio de arrependimento, não só pelo que havia perdido, mas também pelo impacto que seu segredo, junto com o de Clara, havia causado na vida de tanta gente. Com a voz fraca, quase um sussurro, Gabriel finalmente falou, quebrando o silêncio que parecia pesar no ar. Me perdoa, Isabel. Ele não tinha forças para dizer muito mais. Aquelas 3 palavras carregavam tudo o que ele queria expressar. Era um pedido de desculpas por uma vida de ausência, por não ter sido o pai que ela merecia, por ter deixado que o tempo e os segredos o separassem. Ele sabia que não havia muito que pudesse fazer para reparar o que estava quebrado, mas aquele pedido de perdão era o que ele tinha para oferecer. Isabel, com os olhos marejados, balançou a cabeça, sem conseguir falar. As palavras de Gabriel atingiam profundamente seu coração, mas, ao mesmo tempo, traziam um tipo de conforto. Era estranho sentir tristeza e alívio ao mesmo tempo, mas era exatamente isso que ela estava vivendo. Afinal, por mais que ela desejasse ter tido um pai ao longo de sua vida, a verdade é que aquele homem deitado na cama, à beira da morte, não teve a chance de fazer diferente. Ele não sabia. E agora, ali, em seus últimos dias, tudo o que restava era esse momento de aceitação. Isabel apertou a mão dele com mais força, como se quisesse garantir que ele soubesse que ela o perdoava, mesmo sem dizer uma palavra. Havia um entendimento silencioso entre os dois, uma conexão que, por mais tardia, ainda tinha valor. O tempo parecia ter desacelerado dentro daquele quarto de hospital. O sol continuava brilhando lá fora, como se a vida lá fora seguisse normalmente, alheia ao que estava acontecendo ali dentro. Mas, para Isabel, o mundo tinha parado. Ela sabia que, em breve, Gabriel não estaria mais ali, e mesmo que tivessem se conhecido apenas nesse momento final, ela sentia a perda iminente. Gabriel fechou os olhos por alguns instantes, sua respiração estava fraca e irregular, mas ele parecia mais tranquilo do que nas últimas semanas. Saber que tinha falado com Isabel, que tinha conseguido, mesmo que brevemente, se conectar com ela, trazia-lhe uma paz que não sentia há muito tempo. Ele tinha vivido com tantos arrependimentos, mas pelo menos, naquele momento, ele havia feito algo certo. Quando ele abriu os olhos novamente, olhou para Isabel com um pequeno sorriso nos lábios. Era um sorriso cansado, mas cheio de gratidão. Obrigado, ele sussurrou. Isabel sabia que ele não tinha muito mais tempo. A morte estava perto, e ela sentia isso. Era como se o quarto estivesse ficando mais frio, mais silencioso, como se o próprio universo estivesse preparando o momento da partida. Ela queria dizer tantas coisas, mas as palavras não vinham. Tudo o que ela conseguia fazer era continuar segurando a mão dele, oferecendo o conforto de sua presença. E então, numa manhã ensolarada, com o céu azul brilhando lá fora, Gabriel fechou os olhos pela última vez. Sua respiração parou lentamente, e o quarto ficou em silêncio absoluto. Isabel sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, mas, ao mesmo tempo, havia uma leveza. Era como se, naquele momento de despedida, algo tivesse sido curado. Talvez não tudo, mas o suficiente para que ela pudesse seguir em frente. Ela se levantou, soltando suavemente a mão dele. Olhou para o rosto de Gabriel uma última vez, agora sereno, livre da dor e do sofrimento que o haviam acompanhado nos últimos meses.
A brisa suave ainda entrava pela janela, balançando as cortinas, e por um instante, Isabel fechou os olhos, sentindo a paz daquele momento, a aceitação final que a morte às vezes traz. Gabriel se foi, mas, em seus últimos momentos, ele havia deixado algo importante para Isabel. Não era o tipo de legado que ele gostaria de ter deixado, mas era o que ele tinha, um pedido de perdão e a promessa silenciosa de que, de alguma forma, as coisas estavam bem. E com isso, Isabel sabia que, apesar de todas as dificuldades, ela estava pronta para seguir em frente. Agora, tudo o que restava era sair daquele quarto e encarar a vida que continuava lá fora. Uma vida cheia de incertezas, mas também cheia de possibilidades. Arthur Miller, um homem que havia passado mais de 2 décadas perdido no luto, de repente se viu diante de uma escolha que nunca imaginou precisar fazer. Durante 23 longos anos, ele visitou o túmulo de sua esposa Clara, preso em uma tristeza profunda, acreditando que sua vida nunca mais teria qualquer sentido ou felicidade. O peso da perda era constante, e sua rotina, marcada por dor e vazio. Mas agora, tudo havia mudado. Ele conheceu Isabel de forma completamente inesperada, num dia chuvoso, e pouco tempo depois descobriu que ela era filha de Clara, fruto de um relacionamento que ele nunca soube que existiu. O impacto dessa descoberta foi devastador. Durante tantos anos, Arthur acreditara que conhecia cada parte de sua esposa. Clara, a mulher com quem ele construiu uma vida, guardava um segredo tão grande que o fez repensar toda a história deles. Isabel, com o pequeno Lucas em seus braços, agora se tornava uma peça central nesse quebra-cabeça de emoções confusas. Ela era filha de Clara, e Lucas, de alguma forma, era seu neto. Essa revelação abalou Arthur. Ele ficou entre a raiva, a tristeza e a confusão. Como Clara pôde esconder algo tão significativo? Como ela foi capaz de partir, levando esse segredo para o túmulo? Ele se sentia enganado pela mulher que amou mais do que qualquer outra coisa, e isso o destruía por dentro. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Não foi de uma hora para outra, e tampouco foi fácil. Era como se uma nova janela estivesse se abrindo, bem devagar. E essa janela mostrava um caminho diferente, um caminho que ele não esperava trilhar, o caminho do perdão. Passar mais tempo com Isabel e Lucas trouxe à tona sentimentos que Arthur há muito não experimentava. Ele viu em Isabel uma parte de Clara que nunca conheceu, mas que, de alguma forma, estava lá. E ao olhar para Lucas, tão pequeno e cheio de vida, ele começou a sentir algo que nunca imaginou, uma oportunidade de recomeçar. O passado, marcado por segredos e dores, ainda estava lá, mas talvez, só talvez, ele pudesse deixá-lo para trás. A raiva que antes o consumia começou a dar lugar a outra coisa. Não foi fácil, nem imediato, mas Arthur percebeu que guardar essa raiva não o levaria a lugar nenhum. Cada vez que ele olhava para Lucas, ele via uma nova vida, uma nova chance. E com Isabel, ele viu uma oportunidade de construir algo que nunca teve, uma família, mesmo que não fosse do jeito tradicional, mesmo que não fosse de sangue. Arthur tomou uma decisão. Ele não queria mais viver preso à dor. Não queria mais visitar o túmulo de Clara com o coração pesado e as lágrimas sempre à beira de cair. Ele queria seguir em frente. E para isso, ele precisava deixar o ressentimento ir embora. Certa tarde, depois de refletir por dias a fio, Arthur chamou Isabel para conversar. Eles se sentaram na sala da casa dele, com Lucas brincando ao lado. O silêncio entre eles era pesado, mas ao mesmo tempo havia uma leveza, uma espécie de entendimento não dito. Eu não sei por onde começar, Arthur disse, finalmente quebrando o silêncio. Isabel olhou, esperando. Por muito tempo, eu vivi com essa tristeza. E depois que você apareceu, essa tristeza se transformou em raiva. Eu senti raiva da sua mãe, raiva de Gabriel, até raiva de mim mesmo por não ter percebido nada. Isabel não disse nada, apenas ouviu. Ela sabia que aquele momento era importante para Arthur. Mas agora eu percebo, ele continuou, que guardar essa raiva não vai mudar o que aconteceu. Sua mãe. Clara, ela fez escolhas, e eu nunca vou entender completamente o porquê. Mas isso não importa mais.
O que importa é que você está aqui. E Lucas está aqui. Arthur olhou para o menino, que estava entretido com um brinquedo no chão. Seus olhos suavizaram, e pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu algo próximo de paz. Eu quero estar ao seu lado, Isabel. Eu sei que nunca poderei substituir o que você perdeu, mas quero tentar ser alguém em quem você possa confiar. Quero ser alguém para Lucas também. Isabel sentiu seus olhos marejarem. A jornada que a trouxera até ali não tinha sido fácil, e mesmo naquele momento, havia muito que ela não compreendia completamente. Mas, olhando para Arthur, ela viu que ele estava sendo sincero. E isso era o que importava. Eu agradeço por isso, Arthur, ela disse, com a voz embargada. Sei que nada disso foi fácil para você. E eu também não espero que você seja algo que não quer ser. Mas, eu adoraria que você estivesse presente nas nossas vidas. Eu quero que Lucas conheça o homem que sua avó amou. E de alguma forma, acho que ela teria querido isso também. As palavras de Isabel tocaram algo profundo em Arthur. Ele se levantou, caminhou até Lucas e o pegou no colo. O pequeno riu e estendeu os bracinhos, e Arthur sentiu uma onda de emoção que não conseguia descrever. Não era tristeza, nem arrependimento. Era esperança. Esperança de um novo começo. O passado não poderia ser mudado, mas o futuro, esse sim, ainda estava por ser escrito. E segurando Lucas em seus braços, Arthur finalmente entendeu que ele não estava sozinho. Ele tinha Isabel, ele tinha Lucas, e ele tinha uma nova chance. Uma chance de finalmente seguir em frente.